Boa noite a todos, todas. Nós estamos aqui na continuação do nosso capítulo, né, do nosso livro de Lucas. O capítulo que a gente vai ler hoje, que é o capítulo 2, talvez assim, do Novo Testamento ou da Bíblia, é o capítulo mais lido e mais conhecido na história da cristandade. Porque ele foi escolhido pela tradição tanto católica e futuramente a tradição protestante também, principalmente os luteranos, é o capítulo escolhido para a prédica do Natal. Então é um dos capítulos assim que a gente chama de o capítulo da Lei Áurea, né? Eu acho que esse capítulo 2 de Lucas só deve perder em narrativa para os Salmos. Os Salmos que talvez o Salmo 23, Salmo 91, que são os salmos assim mais falados, né? Acho que Lucas perde só para eles, esse capítulo 2. Mas é um dos capítulos mais lidos e mais comentados na história do Evangelho lucano, né? Exatamente por conta dessa predileção, né? Talvez por conta dessa predileção ao texto do Natal. Então, eu queria falar hoje sobre esse capítulo, ouvindo também vocês, né? Essa tradição mantida, pela Igreja Católica e posteriormente pela Igreja Protestante, né? Principalmente os luteranos, né? A, por exemplo, você já tem, se eu não me engano, como é que se dá o nome? Lecionário, né? Acho que é isso, lecionário. Acho que é lecionário. Nos lecionários mais antigos, acho que é lecionário, né, Sérgio? Que fala aqueles livrinhos, né, que meio que regulamentavam os sermões, as homiléticas, né? Era o lecionário. É que tem tanto tempo que eu não, que eu estou distante, né, da prática religiosa, que alguns nomes até me fogem. Dos lecionários mais antigos, né, já constava, por exemplo, que é o do Missal Romano, né, se eu não me engano, acho que era o homilário o homiliário, acho que é isso, o homiliário de Carlos Magno. Pô, olha, antigo pra caramba. O homiliário de Carlos Magno já trazia a leitura do livro de Lucas para as vigílias natalinas. Olha, a gente está falando de um troço bem primitivo, lá, Carlos Magno, lá atrás, né? E já tinha essa predileção pelo livro de Lucas, dividido em duas partes, aí para as prédicas natalinas. Claro que depois, com a reforma protestante, né? Mesmo com a reforma protestante, muita coisa dos dogmas, principalmente os dogmas referentes aos lecionários, aos homiliários, eles foram mantidos, né? Tanto pela tradição luterana como depois pela tradição calvinista. Alguns desses dogmas foram mantidos, algumas dessas predileções foram mantidas, né? É interessante quando a gente estuda essa questão. Um dos textos mais antigos, que era o. Esqueci agora. Agora fugiu o nome. Que era uma espécie de um catecismo, né? Um catecismo da igreja. Tinha um nome grego, não me lembro. Se você se lembrar aí, você me fala. Alguns de vocês se lembrarem aí, vocês me falam. Já citava essa importância, né? Nas vigílias natalinas, da leitura do capítulo 2 aí. Então, assim, a celebração do Natal, ela surge a partir do momento que a igreja cristã ela está assumindo um certo protagonismo, né? É claro que esse protagonismo ele não é um protagonismo romantizado, como a gente fala hoje, né? Essa cristianização ela se deu por via, no primeiro momento, por força do discurso, né? Por força do diálogo, vamos dizer assim, do discurso. No primeiro momento, a cristianização se dá assim, né? Por exemplo, numa pretensão de se conquistar os gregos, né? Os primeiros pais da igreja mergulham na mitologia grega e na filosofia grega, agregando inclusive conceitos da filosofia e da mitologia grega
fazendo uma fusão daquilo que hoje a gente vai chamar de cristianismo, né? Mas que na verdade não é cristianismo, é uma releitura das filosofias e das mitologias gregas. Né? Não é à toa que Paulo vai ser confundido por Apolo, para vocês terem ideia. Né? Lá atrás ainda, lá no início, vão dizer, olha, aqui está Apolo e aqui está o seu mensageiro. Quer dizer, era o próprio Paulo sendo confundido na figura de um deus romano, porque era o deus do discurso. Era um cara que tinha uma retórica, né? O rei Agripa dizia assim, olha, é melhor você parar por aqui, porque se continuar mais um pouco, você me persuade. Vai me ganhar na retórica. A retórica do cara era boa. O cara era bom demais, né? Nessa. E os romanos valorizavam muito essa coisa da retórica, e os gregos principalmente. Valorizavam demais a retórica, né? A retórica grega era levada ao patamar máximo, né? Dentro da filosofia grega. Não é à toa que você tem homens como Demóstenes, que eram considerados o apogeu da retórica grega. Né? Diz a historicidade que Demóstenes, se quisesse, fazia o público dele chorar, sorrir, aplaudir, rasgar as roupas, cair no chão, porque o cara era bom demais na retórica. Demóstenes fazia. E outros, como Cícero, né? As cantilíneas de Cícero, que é um grupo de escritos que Cícero fez, de críticas, né, ao Império, que, se eu não me engano, acho que Cantilini era um senador, né? E o Cícero escreve numa retórica tão perfeita que os caras não conseguem rebater, né? Não conseguem rebater ele. Então os gregos eram muito bons nessa coisa. Mas aí vem Paulo. E Paulo era muito bom nisso também. Então esse primeiro cristianismo ele vai agregando alguns conceitos daquilo que é a filosofia e vai se ampliando, né? E essa é a grande sacada, vamos dizer assim, desse movimento que inicia em Paulo. E isso começa em Paulo, gente. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava lendo Freud dizendo assim que não havia muito brilhantismo na figura de Jesus, se fôssemos falar do cristianismo. O Freud diz assim, na verdade, o grande nome do cristianismo é Paulo. Né? Ele é o grande nome do cristianismo. E aí, quando a gente vai estudar teologia, a gente aprende que nem deveria se chamar cristianismo, deveria se chamar paulinismo, né? Porque o movimento é Paulo. Paulo é que inicia essa coisa toda. Não é à toa que ele vai dizer, deixar escrito que o cristianismo, vamos dizer assim, enquanto o movimento, ele está pautado na figura do Cristo, mas fundamentado na doutrina dos apóstolos, né? O Paulo deixa isso bem claro, fundamentado, ou seja, os apóstolos aqui fundamentaram o conceito, o pensamento, criaram um corpo teológico em relação a tudo isso. Então, Paulo fala essas coisas todas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tomar o cristianismo como um movimento retilíneo, como um movimento linear, é o maior equívoco que pode acontecer. Ou tomar até como movimento único, né? Eram diversos cristianismos. Quando Jesus de Nazaré morre, você tem diversos cristianismos. O mais primitivo e o mais próximo de Jesus não sobreviveu, que eram exatamente os movimentos nazaritas, né? Jesus era um nazarita. Jesus fazia parte desses movimentos nazaritas. Não é à toa que ele é chamado de Nazireu. E os nazaritas, eles tinham esse movimento muito forte de abnegação, de uma série de coisas da qual Jesus fazia parte. Né? E os historiadores mais modernos, mais contemporâneos hoje, afirmam que, na verdade, o grande herdeiro do pensamento de Jesus de Nazaré é Maria de Magdala, mas que por conta da posição de ser mulher e por conta da grande influência de Paulo, acaba se tornando um movimento apagado. Né? Então vai surgir os movimentos joaninos, petrinos, paulinos, e com o tempo o movimento paulino engole todos eles. Todos os outros se tornam movimentos pequenos que orbitam ali em torno do movimento de Paulo. Então, falar de um cristianismo de forma linear é cometer um equívoco histórico. Eram vários cristianismos, vários grupos, e na medida que um deles foi se fortalecendo, no caso a comunidade paulina, foi engolindo os outros grupos. Alguns conseguiram ainda sobreviver, como o Petrino e o Joanino,
mas, uma forma geral, o movimento paulino é um movimento que sobrevive até hoje, né? Então, é importante a gente falar isso, porque existem incoerências dentro do próprio Novo Testamento. Né? Essas incoerências elas estão presentes nas narrativas, por exemplo, dos evangelhos, quando você tem pequenos deslizes em determinadas histórias, determinados fatos. Né? Se Mateus diz que eram 2 cegos, Lucas diz que era só um. Então você tem essas nuancezinhas que passam despercebidas no leitor mediano. Mas você vai ter depois, no contexto teológico, discrepâncias muito grandes, né? Como Paulo, que tem uma visão dialética do mundo, e João e Pedro, que tem uma visão fechada do mundo. De tal maneira que você tem 2 teologias no Novo Testamento: a teologia joanina, ou petrina, e a teologia paulina. A teologia paulina é a que sobrevive porque é aquela. Paulo tem uma sacada muito grande. Paulo diz assim: bom, a gente não pode ser sectarista, fechado, grupo fechado. A gente não pode ser o grupo que só a gente tem a verdade e ninguém mais tem. Não. A verdade, ela é a verdade onde ela se manifestar. E essa sacada de Paulo é a sacada que depois vai pegar Orígenes, que depois vai pegar o Agostinho e outros, né, e principalmente o Calvino, vai pegar essa sacada. Que a verdade é a verdade, ainda que ela não esteja na boca de alguém, de um não cristão, por exemplo. Agostinho dizia isso. Então ele dizia: a verdade é a verdade, independente de onde ela surgir. Então, é nesse aspecto, por exemplo, que o calvinismo flertava muito com a cultura. Né? Então, se um sambista está cantando um samba, né? Mas nesse samba se expressa uma verdade, então essa verdade era divina. Independente do espaço ser um espaço não sacralizado. Vocês estão entendendo como é que eles fizeram isso? E aí eles partem para a literatura, eles partem para a cultura em geral. Né? Não é à toa que vai surgir manifestações cristãs em todos os aspectos culturais, tanto na arte, né? O barroco, que é uma manifestação especificamente oriunda do cristianismo, principalmente desse cristianismo mais bucólico. Né? Você vai ter essa manifestação na música clássica, principalmente com Abraham, com Johann, né, com Johann Sebastian Bach, que praticamente quase toda música de Bach é uma cantoria cristã, né, e vários outros, na pintura, na arte, na arquitetura, na engenharia, quer dizer, em todas as manifestações culturais, você tinha ali resquícios também do cristianismo amalgamando-se a isso. Por quê? Porque Paulo era o cara que percussou disso. Paulo é o cara que chega dentro do Areópago, né, um espaço extremamente cosmopolita, que é ali em Éfeso, né, uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade que a gente pode dizer ser uma espécie de um Rio de Janeiro, de uma Paris, né, uma cidade assim que gente do mundo inteiro estava ali, e ele entra dentro do Areópago ali, né, dentro de um espaço que também era um espaço, vamos dizer assim, o Areópago era um espaço como se fosse um teatro, né, um teatro popular, um teatro público. Se a gente for botar isso em termos futebolísticos para as pessoas entenderem, é como se fosse o Maracanã, né? Se não aconteceu no Maracanã, então não tem importância no futebol, né? Se não é no Maracanã, não tem importância no futebol, né? À toa que as finais, as grandes finais todas são, né? A Copa do Mundo, final do Maracanã aqui no Brasil, né? Os grandes campeonatos, final do Maracanã. Então, o Areópago ali era esse lugar. E Paulo chega nesse lugar e discursa nesse lugar. Não era qualquer um que discursava ali. O cara tinha que ser o cara para poder chegar num lugar desse, sabe? E puxar um diálogo onde estavam ali os maiores filósofos representantes de diversas nações. E o cara puxa, e não só faz isso, como ele também vai no lugar destinado aos deuses, porque como era um lugar para várias nações, então tinha ali destinação para diversos deuses. E aí ele vai exatamente naquele que estava escrito ao Deus desconhecido e pega aqui dali, sabe, como base do sermão dele, do discurso dele, e fala: eu quero falar para vocês sobre esse Deus desconhecido. Quer dizer, não tem nada mais poderoso do que você falar sobre alguma coisa que ninguém conhece. Era o Deus desconhecido. E o Paulo faz isso. E a partir daí, então, o cristianismo ele se torna essa bola, né? Vamos botar assim, essa
Parece até aquele filme A Coisa, o Sérgio, que era uma coisinha pequenininha, mas aquela medida que vai comendo, engolindo, 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 vai se tornando um troço gigantesco. Era um filme da minha época de adolescência, né? Fiquei dias sem dormir depois que eu vi esse filme. Hoje, hoje é uma coisa cômica. Na época de adolescência era A Coisa, todo mundo tinha medo daquilo. Uma coisinha pequenininha que vai engolindo. Isso é o cristianismo. Ele vai agregando outros cenários que nada tem a ver com ele, e ele vai agregando aquilo de um jeito como se sempre tivesse feito parte. Entende? Então, ele olha e vê aquela galera fazendo ali adoração aos deuses da natureza, né? Muito comum, por exemplo, nas religiões que têm a natureza como base. Até hoje, por exemplo, as religiões de matriz africana fazem oferendas com alimento, né? Então isso é muito comum nas religiões que têm a natureza como base. Principalmente as religiões animistas, né? Que tem a natureza como base. Paulo chega ali, pega e fala, olha, vamos agregar isso. E o cristianismo faz a mesma coisa, vamos agregar isso. Aí agrega o Natal, agrega a Páscoa, e vai agregando todas essas festas que nada tinha a ver com o cristianismo, mas vai dando, ressignificando essas festas. Eram festas pagãs que vão sendo ressignificadas, né? E hoje a gente canta parabéns, hoje a gente faz bolo de aniversário, hoje a gente põe vela, e a gente nem sabe por quê. Porque tudo isso foram coisas que faziam parte de diversas religiões que foram aos poucos sendo agregadas dentro do cristianismo, e a gente acha que assim, sempre fez parte. Né? Sempre fez parte. Então, é legal. Eu acho legal isso, sabe? Tem uma galera que é puritano, que acha que não tem que ter árvore de Natal, que a gente não pode falar de Natal. Cara, eu acho essa simbologia, eu acho ela riquíssima. Né? É claro que, por outro lado, você tem a perda da originalidade daquilo. Né? É bom saber como é que era. É bom saber que antes do Natal, né, havia lá um deus nórdico, havia alguma coisa ali que estava sendo adorada naquele lugar. Mas tem esse avanço, sabe? Esse avanço significativo. Por exemplo, né, poucas pessoas sabem disso, mas entre os nórdicos, a adoração ao deus Thor era feita com sacrifícios humanos. Né? Hoje a gente vai no cinema ver Thor lá na Marvel, né? Com aquele cara bonitão, todo lindo, maravilhoso. Você olha ele e fala: Uau! Todo mundo quer o Thor, aquela mitologia toda. E a gente vai e acha aquilo fantástico, mas sem saber que lá atrás aquilo era tido como algo real. E os sacrifícios que se fazia, né? Thor, Odin, eram deuses que exigiam sacrifícios humanos. Esses sacrifícios vão sendo ressignificados a partir do advento do cristianismo. Uma uma boa parte disso, só concluir aqui, Sérgio. Uma boa parte disso, por exemplo, está presente no filme do Beowulf, quando eles ainda estão naquela lógica de a morte, né? A morte do herói e tal, e eles falam assim: mas tem um tal aí de uma religião nova que traz um Jesus que faz os homens ficarem fracos. Entende? Porque não tem mais o discurso da guerra, não tem mais o discurso da morte, não tem mais esse discurso. Fala, Sérgio. Eu ia falar para você que você está me fazendo pensar, né, naquela cena de Atos, quando Pedro tem a revelação, né, do lençol com os animais, e que diz mata e come, né? Que parece esse caráter antropofágico mesmo que tem na religião cristã, né? A gente deve incluir. Então, todo o simbolismo, ele entende inicialmente que o mata e come ele está autorizado, então, a comer uma comida não, as comidas que não são próprias do judaísmo, né? Enfim, mas todo o significado que vai se desdobrar a partir dali é ele se encontrando com um não-judeu, né? Com um gentil, e parece que ele está esse caráter antropofágico mesmo, né? Vai, se mistura, come, coloca para dentro essa outra coisa, né? E parece que a gente tem esse caráter, né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, né? E Que é a por gente isso vai. que o cristianismo consegue chegar até os nossos dias. Entende? Essa plasticidade, a gente pode chamar isso de uma plasticidade. Essa plasticidade do cristianismo em agregar, né? Tem um lado ruim que é o que é a aliança que o cristianismo fez hoje com o capitalismo. Esse é o lado ruim. Essa aliança com o capitalismo, essa aliança com o patriarcado, essa aliança com o fundamentalismo religioso, com o conservadorismo. Quer dizer, outro dia eu estava lendo um teólogo, eu não me lembro agora qual o nome dele,
eu não sei se foi o Caio Fábio que falou, acho que foi o Caio Fábio que fez essa crítica. Ele disse assim: olha, o cristianismo é a religião mais plástica que existe no mundo. Se for, se na forma de governo político tiver um rei, Deus é rei, é monárquico. Então o cristianismo se adapta à monarquia. Mas se agora não é mais o rei, é o imperador, não tem problema, é o Christus Invictus. Ele se adapta ao império. É ditador, não tem problema, ele se adapta também ao totalitarismo. É democracia? O cristianismo também é democracia. Então, assim, não tem nada mais plástico do que o cristianismo. Qualquer forma política que você colocar, é de esquerda, ele consegue se adequar. É extrema direita, ele também vai conseguir se adequar. Entendeu? Então, tem o lado extremamente ruim? Claro que tem. Tem um lado bom, tem um lado bom. Mas tem esse outro lado também, que essa adequação, às vezes, levou o cristianismo a posições muito conflituosas, como, por exemplo, apoiar o nazismo, apoiar o fascismo na Itália, apoiar o nazismo na Alemanha, apoiar o Bolsonaro aqui no Brasil. Quer dizer, tem esse lado nefasto, né, dessas alianças também. E ao mesmo tempo de ser um comedor de mundos, né? De destruir mundos, né? De se apropriar de culturas e, como você disse, né? essa coisa que vai crescendo, né? Vai comendo e vai transformando tudo nele mesmo, né? Se apropria de uma tal maneira em que a cultura já não é mais aquela, já virou uma outra coisa, né? Já virou uma outra coisa. Já não é mais a mesma coisa. Eu acho que agora está vindo um movimento mais assim, mais consciente, né? Eu não gosto de utilizar a palavra progressista, que eu já disse isso para vocês. Para mim, falar de cristão progressista é falar que existe um outro tipo de cristianismo. Para mim, cristianismo é cristianismo, o resto são desvios. Então, o cristianismo, ele não é uma religião. Né? O cristianismo, como surge na pessoa do Jesus de Nazaré, é uma filosofia de vida, é um jeito de enxergar o mundo, é uma forma de olhar o mundo. E se olhar o mundo através do quê? Através exatamente daquilo que é a riqueza do mundo, que é a humanização, a responsabilidade, né? E essa responsabilidade é levada às últimas consequências. Então você tem hoje grupos de teólogos que pensam, por exemplo, a Leonardo Boff, por exemplo, que migra da teologia da libertação para a teologia ecológica. Hoje o Leonardo Boff não é o teólogo da libertação, hoje ele é um teólogo da ecologia. Então você tem essa virada, sabe? Como você pode negar, por exemplo, que há uma teologia em Ayrton Krenak? Quando você pega os textos de Ayrton Krenak, você vê uma teologia ali na sua escrita, né? Então, há um cristianismo hoje, que a gente pode chamar de cristianismo, no sentido de um movimento filosófico espiritualizado, que consegue dialogar não mais com aquela ideia do sectarismo, da evangelização, da missiologia, mas no contexto da filosofia, da igualdade, da democracia, do diálogo, e aí consegue sentar à mesa com as religiões de matriz africana, consegue sentar-se à mesa com outras religiões bem distintas, porque comungam a essência, que é o quê? É aquilo que eu falei com vocês. Qual é a essência desse pensamento? A essência desse pensamento é exatamente a humanidade no seu no seu auge, né? Como se diz, como dizia Nietzsche, né? Demasiadamente humano. Né? Então é isso, a coisa da humanidade. Então hoje esse movimento que a gente pode chamar de um movimento de um despertar da espiritualidade, ele não está mais atrelado, sabe, a essa coisa de cristianizar o mundo todo. Ao contrário, né? Ricardo Gondim escreveu alguns anos atrás, se não me engano, na década de 90, um texto que deixou muitos pastores angustiados. Deus me livre, um país evangélico. O cara escreveu isso em 1990, uma visão assim que o Ricardo tem fantástico, que ele dizia, olha, um país evangélico eu jamais iria ler Freud, porque era ateu, Foucault porque era gay, Deleuze, Derrida, nenhum desses autores que eu amo ler, eu poderia ler, se o país fosse evangélico. E aí ele continua, que seria a morte da diferença, o extermínio da subjetividade. Então, assim, nada mais anticristão do que o próprio movimento cristão. Não é à toa que Nietzsche vai dizer que o último cristão morreu na cruz. Tu já leu essa fala do Nietzsche, Oswaldo? Nietzsche é extremamente crítico e vai dizer o último cristão morreu na cruz. Ali foi o último cristão.
Porque a partir daí veio surgir uma outra coisa que nada tinha a ver com a originalidade do Cristo, né? Que nunca foi fundar uma igreja. Jesus não veio fundar uma igreja, montar uma religião, nunca teve essa ideia de originar um grupo, nada disso. O que ele veio fazer foi resgatar o reino de Deus. É isso. E um reino de Deus. Que Deus? O Deus que se metamorfoseia de diversas formas. A multiformidade, né? Como diz o apóstolo Paulo, eu gosto desse texto, dessa palavra, a multiformidade divina. Gente, eu de um tempo para cá eu tenho até deixado de usar a palavra pai, a palavra que masculiniza Deus. Eu tenho feito um exercício de nunca invocar Deus a partir de um gênero masculino, exatamente para não ficar reforçando, sabe, essa aliança patriarcalizada. Então eu prefiro ver o Deus mãe, eu prefiro ver Deus irmã, Deus de uma outra coisa que possa combater a lógica que continua fortalecendo o imaginário masculinista, patriarcal, machista, colocando Deus nesse lugar de pai quase sempre como um lugar de paternalização do líder, enfim, dessa coisa toda aí que foge do conceito. Então, quando o capítulo 2 de Lucas é escrito, né? Quando Lucas escreve capítulo 2, ele tem uma mensagem bem clara que é o nascimento. Então, é o capítulo do Natal. É o capítulo do nascimento, né? Nasce alguém, mas não é alguém comum. Quem nasce é o Messias. Então, assim, Lucas coloca o capítulo 2 como o cumprimento profético, né? É o cumprimento profético. Você tem aqui uma profecia em andamento. Isso é importante demais. Por isso, Lucas vai enfatizar algumas questões que eu quero trazer para vocês, né? Até agora, o capítulo 1, ele se move no mundo judaico. Só que Jesus agora começa a produzir uma nova era, né? Não é à toa que no versículo 32 ele diz que Jesus é a luz para iluminar as nações. Então não é mais um conceito do judaísmo. Não é mais uma coisa para os judeus. Entende? Se lá na Bíblia, o Sérgio, o contexto ainda é um contexto comunitário, né? Ele só o é porque o próprio conceito de subjetividade ainda era um conceito inexistente. Hoje a gente pode falar dessa subjetividade, hoje a gente pode falar dessa luz, né, na singularidade, né? O que uma coisa não necessariamente elimina a outra. Quando Freud fala análise do eu e análise das massas, o Freud diz que o eu e as massas estão interligados. É uma coisa só, de tal maneira que não dá para fazer análise do coletivo se você não passar pelo individual e o individual pelo coletivo. Então, o Deus que hoje se apresenta nas religiões neopentecostais, ele é um Deus individualista, atravessado pela meritocracia capitalística, onde, dependendo do que você tem para perder, né, a resposta é mais rápida. Quer dizer, esse Deus que está disposto a barganhar com o sujeito, o que você tem aí para perder para eu poder te ouvir? Então é o Deus que ouve o branco, que ouve o rico, que ouve o sujeito burguês, mas não é o Deus que ouve, por exemplo, a mulher que acabou de perder o filho dela na favela, pela violência. Não é o mesmo Deus, sabe? São deuses diferentes. Então não é à toa que os testemunhos da Universal sempre é o cara que era morador de rua e que agora é um empresário que contrata aí 50 pessoas que trabalham para ele. Então é sempre nessa lógica do eu fui recompensado, porque eu dei alguma coisa e ele me recompensou. E isso não é a lógica do evangelho. A lógica do evangelho é uma outra coisa. Não é o Deus que abençoa o Sérgio, é o Deus que, ao abençoar o Sérgio, abençoa toda a comunidade dele. Essa é a lógica de Jesus de Nazaré. Que não é, sabe, só o Oswaldo alcançou a graça. Não. Quando o Oswaldo alcança, toda a comunidade, toda a família, todos os seus amigos são alcançados por aquela graça. É o Salmo 23 que diz assim: eu vou sentar-me à mesa, mas eu vou sentar até com os meus inimigos. Porque vai ter pão para todo mundo, até para aqueles que são meus inimigos.
eles também vão se beneficiar. Olha o Salmo 23. Não é vingança, não, gente. É benefício. Eu fico vendo as pessoas lerem esse salmo, eu falo, as pessoas leem tanto esse salmo e não entenderam o âmago dele. Não vou sentar com os meus inimigos por vingança. Eu vou sentar com os meus inimigos para beneficiá-los. Porque não é que eu tenha eles como meus inimigos. Eles é que me colocaram nesse lugar. Entende? Eles é que me colocaram nesse lugar. Eu rejeito esse lugar. E é por causa dessa rejeição que eu também vou beneficiá-los. Né? Inclusive, essa é a máxima do Jesus de Nazaré, quando ele diz: olha, abençoar os que te abençoam, qualquer um faz isso. Eu quero ver vocês abençoar quem fala mal de vocês. Entende? Eu quero ver você dar fome ao teu inimigo. E aí Paulo leva isso às últimas consequências. Quando ele fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque ao fazer isso, aí sim, você vai estar exercendo, né? Ele fala assim: brasas amontoarão sobre a sua cabeça. Ou seja, você de fato estará compreendendo o que é o reino de Deus. Sabe? Você transcender as suas próprias normas, as suas próprias limitações. É isso que o evangelho, sabe? É isso que o evangelho nos exige, né? Existe um filme muito antigo, e esses dias eu tenho aqui, minha filha baixou o aplicativo Star Mais, e aí ele mostra alguns filmes antigos. Eu não me lembro, o nome do filme é Meu Inimigo. Mas era um filme que eu assisti na minha infância e nunca mais. Eu fiquei com aquele filme, sabe aquela cena que você vê? E aquilo ficou. Nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de ficção científica, desde pequeno. Então, dois filmes assim que eu assisti quando adolescente que me chamaram muita atenção foi Duna, um clássico, né? Duna é um clássico, não tem como você não ver Duna. Pelo menos se você tem 45 anos, como eu tenho, e nunca ouviu falar de Duna, tem alguma coisa errada, né? Duna é um clássico da ficção científica. E um outro que é Esse Meu Inimigo, que é um filme que fala de dois sujeitos de planetas bem diferentes, são inimigos a vida inteira, e eles estão brigando, estão lutando, alguma coisa assim no espaço, e de repente os dois caem em um planeta extremamente hostil. E aí, quando esses dois caem nesse planeta hostil, eles caem como inimigos. E aí, um lutando contra o outro, ainda nesse planeta hostil. Mas aí tem lá uma certa. Um ritual de um deles lá, que inclusive ele pare o próprio filho, né? Ele é andrógeno, alguma coisa assim, não me lembro agora. E aí ele pare o filho, e esse outro é que vai cuidar do filho dele nesse planeta hostil. Nossa, o filme assim é fantástico, sabe? Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, isso deve ter no YouTube, alguma coisa assim. Meu Inimigo é o nome do filme. É fantástico. E eu fiquei vendo, sabe, aquela coisa de ele é filho do meu inimigo. A minha vida inteira eu quis matar ele. E agora eu tô aqui cuidando do filho dele. É fantástico, o filme é fantástico. Que é o que o cristianismo fala. Que é o que Paulo leva nas últimas consequências. Olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. É isso. Jairo, eu gosto de ler muito esse texto, essa provocação de Jesus e de Paulo, e pensar nele como exercício de autonomia no sentido de, olha, sabe aquela coisa que Jesus disse, que, olha, ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente? Então, quando Jesus propõe que se alguém te pedir a capa, você dá a túnica, é você quem dá. É como você saísse da posição de quem é roubado e tomado e mostrasse para o outro assim, olha, eu tenho e eu posso dar, e eu dou livremente. Se alguém disser com você, anda comigo uma milha, você diz, eu vou andar duas. E aí o outro se assusta, porque não existe coisa mais assustadora do que alguém querer te usurpar e você disser, olha, não tem problema, você está precisando disso, eu também dou isso. Ou você está querendo me obrigar a andar uma milha, eu ando com você duas. Então, me parece que é um ato não de submissão à opressão, à violência, mas um ato onde, diante da violência ou da
violência do outro, você aparece como sujeito, e como o sujeito diz: você está me obrigando a isso? Você não me obriga a nada, porque esse corpo é meu. Eu acho que é um Essa ato vida transgressor, né? é um ato É transgressor, um porque ato vocês colocam transgressor. numa posição, de interpelar o outro. Olha, aí gerar brasas, né? Consciência no outro. Eu existo. E se aparece como sujeito e não mais como objeto do uso do outro, né? Eu acho tão rico Eu isso. acho isso fantástico demais, sabe? Esse elemento transgressor em que o sujeito não toma, porque nada é teu. Nada é teu. Essa consciência de que não é meu. Não é meu, sabe? Eu me lembro que um dia aconteceu, né? Eu tive um assalto, passei por um assalto, e aí minha esposa falou: Ah, a mãe ele levou. Eu falei: Calma, tava precisando mais do que eu. Tava precisando mais do que eu, então deixa eu levar. Né? A vida está aqui, depois a gente conquista outras coisas. É assim mesmo. Não é que você. É estranho isso, Sérgio, sabe? Porque dá a impressão de que você está se colocando numa passividade absurda. E na verdade, não. Quando você se torna um sujeito que entende a sua posição no mundo, quando você entende que as coisas elas não são suas, elas passam por você, você compreende que você não é dono de tudo. Aliás, você não é dono de nada. As coisas elas não são suas. Isso te arranca desse lugar de consumo, isso te arranca desse lugar de propriedade privada, isso te arranca desse lugar, sabe, de ser um sujeito, vamos dizer assim, de ser um desgraçado no mundo que acha que tem alguma coisa, e aí vem o evangelho e diz: mas nada é teu. Você vai ter que dar conta de tudo isso. Você só é um serviço, você só está passando por aqui, sabe? Não é seu. É aquele homem que fala: agora sim, eu vou viver bem, porque eu tô com meu celeiro cheio. Aí ele escuta: maldito, essa noite pedirão tua alma. E o que tem preparado, esse celeiro todo aí, serviu para quê? Né? Isso me lembra o Pequeno Príncipe, quando ele passa no planeta roxo. Lembra do planeta roxo? Que ele fala: o homem passava o dia inteiro contando dinheiro e dizendo para ele mesmo: como eu sou importante, como eu sou importante. Aí o Pequeno Príncipe chora e fala: ele nunca cheirou uma flor. Era um homem roxo, se achava importante, contando dinheiro, mas nunca cheirou uma rosa, nunca sentiu o vento no cabelo, nunca viveu essas coisas, nunca vivenciou nada disso. É isso que o Evangelho fala. Mas o que eu gosto aqui do capítulo 2 é que se lá no capítulo 1 Lucas começa com os olhos dele em Jerusalém, agora os olhos dele vai para Roma. Né? Então ele mostra o significado universal do nascimento de Jesus. Eu gosto dessa teologia, desse significado universal, sabe? Porque a gente não está dizendo aqui no sentido universal de que o mundo todo tem que ser cristão, mas do evangelho, da mensagem das boas novas, que é uma mensagem universal, que é uma mensagem que atinge a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. E qual é a mensagem? É a mensagem da paz. É isso que o evangelho traz, do amor, da paz, né? Quando, o anjo diz assim, quando os anjos dizem assim que boa vontade, né? A paz de Deus para os homens de boa vontade. A paz chegou, o amor chegou. Então, essa é uma mensagem universal. O amor é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo, gente. Qualquer lugar do mundo. Um ato de gentileza desarma o outro. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Não é à toa que o profeta Gentileza morreu falando isso, né? Gentileza, mais gentileza, gera gentileza. E diziam que ele era maluco. Chegou a conhecer, Sérgio, profeta Gentileza? Não, né? Chegou a conhecer, Oswaldo, profeta Gentileza? Eu já ouvi essa história, mas não cheguei a conhecer. O profeta Gentileza era um homem que andava aqui no centro do Rio de Janeiro. Ele vestia roupão igual de pastor, né? Desses pastores, com cajado e tudo. Tinha Eu barbona e tal. E conheci. ele vivia falando isso para todo mundo. Gentileza, mais gentileza, gera gentileza. Meus filhos, ele pregava no centro do Rio de Janeiro, aí pichou ali ele pichou várias colunas para quem chegava na rodoviária, que era o coração do Rio, a rodoviária, né? Então quem está chegando na rodoviária, todas as colunas ali da perimetral
eram pichadas ali com frases que diziam: o capitalismo é o mal, é o diabo que quer tragar a alma de vocês, mas a gentileza gera gentileza. Então, ele tinha várias. Hoje, essas mensagens são tomadas, são patrimônios históricos aqui no Rio de Janeiro. Todas Eu essas conheci colunas. pela Marisa Monte ele. Conheceu pela Marisa Monte? Pela música Gentileza que ela fez do Isso. álbum. Ele acabou se tornando um ícone, né? Essa mensagem dele acabou se tornando um ícone. Ele reunia principalmente os sujeitos, né? Atravessados pela drogadição. Ele reunia essa galera que experimentava a vida rústica da rua. Ele reunia essa galera, ou seja, os marginalizados, ele reunia todos eles em torno dele ali no centro do Rio de Janeiro. Então hoje nós temos, por exemplo, está sendo construído um museu do Profeta Gentileza, um memorial do Profeta Gentileza, no Rio de Janeiro. As colunas que antes fazia parte da perimetral, a perimetral foi derrubada, mas as colunas que estavam escritas, né, do jeito que ele escreveu, com erros de português, mas muito maneiro o jeito que ele escreveu, com letras garrafais, para que as pessoas que passavam de carro pudessem ler, tá lá. É tombado, é patrimônio histórico, e nós temos o CAPS, né, um centro de acolhimento psicossocial no centro do Rio de Janeiro, chamado Profeta Gentileza. Porque um homem que deixou assim um legado, deixou uma história. Chamavam ele de maluco, chamavam ele de tudo, mas é um cara que tinha uma mensagem. E para muita gente, essa mensagem fez sentido. Para muita gente, E essa mensagem a mensagem, né? é a A mensagem. mensagem. E acabou virando um ícone, né? Gentileza, eu tenho até aqui, ó. Gentileza mais gentileza gera gentileza. E o jeito dele escrever era muito engraçado, porque ele misturava setas, ele misturava números junto com a escrita, entendeu? Então era uma escrita que chamava a atenção. Chamava a atenção e acabou virando um ícone. Para você ver como o evangelho, né? O evangelho não é a doutrina. O evangelho é exatamente a riqueza de uma linguagem universal, que é o amor, que é a paz, que é a comunhão entre os povos. Essa é a essência do evangelho, que não é uma igreja, não é um lugar, não é um sectarismo, não é um espaço. Entende? É muito além disso, muito além disso. Então, assim, a época, né? A época em que Jesus nasce é uma época obscura, historicamente falando, porque é a época do imperador Augusto, né? Que vai ser imperador ali daquele período de 30 AC até 14 DC, né? O recenseamento vai ser exigido, né? O recenseamento vai ser exigido por uma finalidade política e econômica, né? O objetivo era recrutar homens para o exército nas regiões dominadas por Roma e, ao mesmo tempo, assegurar o pagamento das taxas e dos tributos. O versículo 2 levanta problemas, né? Segundo as fontes históricas, Quirino foi governador da Síria a partir do ano 6, quando fez um recenseamento para transformar a Judéia em província romana. Jesus deve ter nascido bem antes, então o calendário nosso é errado, né? Jesus deve ter nascido por volta ali de 10 AC, ou seja, 10 anos antes de Cristo, né? Da data ali. Jesus nasce antes. Os estudiosos hoje se inclinam a uma data entre os anos 7 e 4 da era cristã. A maioria chega nessa data. Eu, particularmente, gosto de ficar com o 7. 7, para mim, 7 ou 6 ali é quando Jesus nasce, né? Lucas quer frisar a importância do nascimento de Jesus para toda a história, mas a data do seu aparecimento é imprecisa. De fato, as datas e os monumentos são estabelecidos pelos ricos e poderosos. Jesus nem era uma coisa, nem era outra. Então, o nascimento dele não foi uma coisa marcada, datada, porque ele não era importante. Entende? Então, os ricos que veem tudo de cima, né, que é uma visão superversiva, e os pobres não costumam marcar data nem construir monumento, nem deixam seus registros escritos. Contudo, com Jesus, eles começam a construir uma nova era, a partir de baixo, que é a visão subversiva, dirigindo a história e a sociedade conforme a justiça que constrói a paz. Então, assim, até Jesus, você tem uma visão superversiva. Com Jesus surge, né, a vez da visão subversiva. É a história agora contada pelos pobres. É a narrativa agora contada por baixo. E aí, Jesus nasce com uma condição. Jesus nasce como pobre.
Lucas deixa bem claro que a história da humanidade sempre foi uma história de classes. É uma história de classes, não tem como fugir disso. Né? É uma história de classe. A história da humanidade é uma história de classe. E sendo uma história de classe, Jesus escolhe, né? Vamos dizer assim, Deus escolhe uma classe. Deus faz uma escolha que não é uma escolha aleatória, é uma escolha com propósito. Então Jesus nasce como pobre. Como já fizeram em outros lugares, Roma deveria respeitar os costumes locais e cada um se alistava então na cidade natal. Como José era da família de Davi, ele vai com Maria até Belém, onde nasceu seu antepassado Davi, né? E aí o critério de Lucas, a intenção de Lucas, era, segundo o profeta Miqueias, era da pequena Belém que viria o Messias. E é um fato significativo, porque Jesus não nasce em Jerusalém. Jesus nasce na aldeia de Belém, ou seja, Jesus não é o sujeito urbano, Jesus é o sujeito periférico. Entende? Não é da capital, é da periferia. Eles constroem a narrativa de um jeito, o Soraya, que faz com que a gente se vergonhe das nossas origens. Durante muito tempo eu tive vergonha de ser periférico, durante muito tempo eu tive vergonha de ser um nordestino, durante muito tempo eu tive vergonha de ser pobre, de ser negro. A gente tem vergonha de todas essas coisas, até a gente pegar a nossa história e ressignificar. Então hoje eu digo com orgulho, eu sou um homem periférico, eu sou um psicanalista periférico, eu sou um teólogo periférico, eu sou um pesquisador periférico. Hoje a periferia, para mim, é uma marca social. É o lugar, sabe? É desse lugar que eu vejo o mundo. Então, essa a essência do evangelho. Pegar esses lugares, que são lugares de vergonha, como está na Bíblia, e fazer com que esses lugares virem lugares de dupla honra. Por que dupla honra? Primeiro, porque é a tua trajetória. E segundo, porque também é a trajetória do Cristo. É desse lugar que ele sai. E não é à toa que o profeta Isaías fala, olha, dos lugares de vergonha surgirão lugares de dupla honra. Ô, Jairo, essa parte aí que você fala muito, né, da periferia e o cristianismo, né, Jesus nasceu, toda a história de Jesus é uma história também de periferia, né, porém, na verdade, Jesus quis diretamente atingir a nobreza, a aristocracia, que eram os fariseus, né, os sacerdotes, e o próprio Império Romano, né, Herodes, né, representava Roma, né, João Batista, que eu estou lendo agora um livro que fala sobre o Evangelho de Marcos, né, João Batista, ele foi diretamente contra o Império, né, o Império Romano, através de Herodes, né, e ele foi morto, né. Então, Jesus também apresenta um aspecto político em toda a narrativa dele, em que ele quer combater diretamente o poderio, Soraya, né, o poderio político. Se tem uma coisa que a gente aprende quando lê os evangelhos, é que Deus é político. Entende? Tem uma posição, não tem nada aleatório. Tem uma posição política o tempo todo. E essa posição é sempre a favor dos marginalizados. É sempre a favor dos perseguidos. Nunca a favor dos opressores. Nunca. Nunca. Tivesse nascido no Brasil, Jesus nasceria na Senzala, não na Casa Grande. Pode ter toda certeza disso. Não seria a Casa Grande o lugar de nascimento dele. O lugar é muito interessante a gente falar do lugar, sabe? Porque o nascimento de Jesus, ele ocorre dentro da história profana do Império Romano. Ele não acontece dentro da história sagrada de Jerusalém. Ele acontece dentro da história profana do Império Romano. O texto, inclusive, começa citando um decreto de César Augusto. Não tem nada de sagrado na narrativa de Lucas. Isso lembra muito o livro do Mircea Eliade, o Sagrado e Profano, onde o Mircea trabalha muito bem essa questão dessa transitoriedade entre esses dois espaços, né? Entre o espaço sagrado, quase sempre um tabu, quase sempre um lugar onde os totens ali estão presentes, e esse lugar profano, que é o lugar do dia a dia, o lugar do povo, o lugar do trânsito, lugar das pessoas. Né? Então, o sagrado, um lugar reservado,
Veja bem que o Santo dos Santos era um lugar que o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Também conhecido como lugar santíssimo, né? O templo, as mulheres nem podiam entrar. No lugar santo, as mulheres não podiam entrar. As mulheres só podiam entrar no pátio. Só no pátio. Leprosos, deficientes físicos, nenhum deles podia entrar. Para ser sacerdote, você não podia nem ter marca, nem cicatriz no seu corpo. Você tinha que ser um sujeito sem marca nenhuma, ser um sinal, né? Queimou o braço em algum lugar, tem uma marca ali, já não podia mais ser sacerdote. Então, o sagrado ele era extremamente delimitado, marcado, escolhido, selecionado a dedo, né? Enquanto que o profano não. O profano era para todos. O profano era um espaço de trânsito para qualquer pessoa, inclusive para os marginalizados. E aí Lucas inicia a narrativa dele exatamente falando que Jesus escolhe nascer não na Jerusalém Sagrada, não no lugar sagrado, mas dentro da história profana do Império Romano. E aí Lucas começa citando o imperador César Augusto, que coloca em movimento a população do Império. A pessoa mais poderosa da época determina os acontecimentos, é quem faz a história. Então, o objetivo do decreto é o recenseamento de proprietários, avaliação de propriedades para fim de tributação. Olha como é que Jesus nasce. Nesse momento histórico, em que o imperador fala assim: olha, eu vou recensear todo mundo, porque eu não quero ninguém nesse império sem pagar tributo, sem pagar imposto. Esse movimento desse recenseamento, desse levantamento, desse censo demográfico para saber o que cada um possuía, para que o imposto pudesse ser cobrado de todos, é nesse momento histórico que nasce Jesus. Então, toda a movimentação tem por objetivo último a arrecadação de imposto. Era isso. Toda essa movimentação tinha um único objetivo, a arrecadação de imposto. E aí Lucas escreve. Lucas não perde, porque Lucas é o cara que está ali, é um historiador, né? Então Lucas não perde esse meal. Fala, olha, enquanto tem todo o movimento aqui para coleta de imposto, enquanto todo mundo está se movimentando para isso, existe um outro projeto que está surgindo aqui em voga. Entende? E se tem um projeto, se existe um projeto secular de opressão, porque esses impostos que vão ser cobrados é dos pobres, porque esse censo demográfico não era dos ricos, os ricos todo mundo conhecia, mas era dos pobres. Lucas diz assim: olha, tem outra história acontecendo aqui em silêncio. Tem um outro movimento acontecendo aqui, existe um outro projeto. Se há um projeto do governo central, existe aqui um outro projeto, a de um menino que vai nascer na periferia deste império. Tem um outro projeto aqui silencioso, desconhecido, de um menino que vai nascer na periferia deste império, que está se movimentando para cobrar cada vez mais impostos, para oprimir cada vez mais. E oprimir quem? Os pobres. Gente, parece que Lucas está escrevendo aqui, olhando para o Brasil, nesse atual momento, onde você tem o Lema reclamando da tributação dos mais ricos. Entendeu? Acabei de ver hoje essa notícia do cara que deu aí o golpe dos 40 bilhões aí, junto com a galera da loja americana, reclamando dos ricos sendo tributados. Logo nós que geramos riqueza, mas gerar riqueza para quem, cara pálida, né? E reclamando disso. Em contrapartida, os pobres, cada vez mais tributos mais pesados, cada vez mais impostos, cada vez mais aperto, cada vez mais sofrimento. O sujeito acha injusto cobrar que seja cobrado imposto dos ricos, que deveria ser cobrado dos pobres também. O secularismo, né? O projeto secular do mundo, ele não muda. Parece que é uma roda. Parece aquela música do Chico Buarque de Holanda, a roda gigante. É sempre aquele mesmo movimento. Lucas está falando lá no primeiro século, a gente está aqui no século XXI e a mesma coisa acontecendo, né? A tributação, né, do pobre, o periférico sofrendo, a tributação na comida, a tributação no livro, a tributação no papel, a tributação que atinge quem? As camadas mais pobres. As camadas mais pobres é que acabam sendo atingidas. Então, José e Maria se sujeitam a essa ordem.
Aparentemente, eles não fazem parte da oposição zelota, né? Porque tinha uma oposição ali que não. Que tinha um grupo ali que se colocava como oposição a esse movimento romano, mas aparentemente nem José nem Maria faziam parte disso, porque se submetem. José pega sua mulher, né? Pega ali Maria e vão lá fazer o censo, porque o imperador mandou, a gente tem que obedecer. Então você tem aqui uma submissão, e Lucas deixa bem claro o que Lucas está dizendo. Olha, os pais de Jesus não têm consciência política. É isso que Lucas está dizendo. Os pais dele se submetem. Os pais dele não são políticos, não têm uma consciência política, se submetem. Né? Inclusive enfatizando que eles não estavam ali, não tinham como resistir. Enfatiza a descendência davídica de José, né? E até mesmo os davídidas têm que se submeter à autoridade do império. Então o decreto de Otaviano, que Lucas vai chamar de Augusto, leva o casal até Belém, numa cidade pequena chamada Judéia. Ali morava o clã de José. Ali Maria dá a luz a Jesus. Ali os leitores, né, futuramente vão associar o lugar com a promessa do Messias, conforme tinha profetizado o profeta Miqueias. Então, no fim da primeira cena, a gente está aqui numa humilde gruta, porque é isso, uma gruta ou um estábulo, né? Nos arredores de Belém, na periferia do Império Romano. Uma criança, a criança sem nome que nasce é deitada, né? A criança sem nome que nasce é deitada num coxo de um animal. Né? É por isso que eu acho belíssima, sabe? A coisa, eu já disse aqui no nosso primeiro encontro, né, do presépio. Eu acho que o presépio é a coisa que mais consegue chegar próximo dessa imagem, sabe? A imagem de um Jesus que é colocado no coxo, porque não tem um bercinho, não tem um quarto de criança esperando ele, não tem assim, sabe? Não tem uma festa, não tem nada. Sequer é o lugar deles. Sequer é o lugar de hospedagem. Nem é a casa. Nem casa tem. Olha Jesus falando, o Filho do Homem não tem casa. Nem casa tem. É passagem. Entende? E aí você não tem lugar apropriado, né, entre os próprios parentes de José. Os próprios parentes não podem receber José. E aí ele vai procurar uma estrebaria, vai procurar um lugar para estar ali. Então, aqui não é uma... Quando a gente fala isso, não é uma visão bucólica, não é uma coisa para você enaltecer a pobreza, não é nada disso, não. O que o texto está dizendo aqui, né, as faixas com que se enrola a criança, mostra que o menino não é um ser celestial, é uma pessoa humana. É isso que o texto está dizendo. Essa é a riqueza do presépio, que mostra que aquilo que está ali é o menino, é humano. Não é Deus no sentido, sabe? Tem aqui uma miríade, não toca nele não, senão você cai, porque o garoto é poderoso. Não, humano. Demasiadamente humano, como diz Nietzsche, né? Bem fragilizado, dependente da mãe, do leite materno, de ter que se cobrir com faixa, porque senão o frio mata ele. É daí, gente, que vai surgir toda a teologia que vai modificar o mundo. É daqui que vai surgir toda a mensagem que vai revolucionar a humanidade. É daqui. É desse lugar. Humano. Esse texto ensina que divino é ser humano. É isso que o texto está dizendo. Quanto mais humanizado for o sujeito, quanto mais próximo desse lugar do presépio, mais divino se torna. Eu lembro que uma vez eu vi o Fábio falar assim, quando um anjo quis ser Deus, virou um diabo. Eu gostei demais dessa fala dele. Quando o anjo quis ser Deus, o máximo que ele conseguiu foi virar um diabo. Em contrapartida, Deus se torna homem. Então o segredo não é você querer estar lá em cima. O segredo é você estar aqui embaixo. É esse. Não é um Deus que está lá, é um Deus que está aqui, no humano, em mim, em você, naquilo que há de humano em nós. O conceito
a namastê, é exatamente esse, né? O divino que há em mim saúda o divino que há em você. É o Deus que reside em nós. Isso é profundo demais, sabe? Porque olhar para um sujeito maltrapilho, atravessado pela miserabilidade, atravessado pelo mal, e ainda assim conseguir enxergar, sabe? Como é que a gente pode dizer? Uma faísca de Deus dentro dele é o que fazia Jesus resgatar os humanos ao lado dele. Porque ele olhava e não via o maltrapilho, ele não via o ladrão, não, ele olhava e via ali. Ali tem uma faísca divina que eu preciso assoprar. Eu preciso assoprar essa faísca divina dentro desse sujeito. E aí, assoprando essa faísca divina, quem sabe resgatar o humano? Quem sabe resgatar o humano? Resgatar esse humano perdido nas suas próprias dores, nas suas próprias miserabilidades, né? Então, você tem esse lugar que não é um lugar divino, não é um lugar glorioso, não é um lugar grandioso, não é, o Sérgio, o Oswaldo e de Sandra, vocês que estão aqui comigo. Jesus escolhe nascer no mais humano de todos os lugares, que é o quê? Que é a periferia, lugar atravessado pela precariedade, pelo abandono. Nem os parentes de José podem acolhê-lo. Que coisa mais periférica do que isso, gente? Entende? Lugar atravessado pelas ausências. É isso que o texto está dizendo. O lugar das ausências, ausências políticas, ausências de moradia, de política de moradia, de política pública, o lugar do esgoto aberto, sabe? O lugar das violências, da agressividade. É desse lugar periférico, com toda a precariedade que tem a periferia, com todas as dificuldades que tem a periferia, no entanto, ainda assim tem vida lá. Ainda assim tem a manifestação de Deus nesse lugar. Ainda assim tem Deus nascendo ali. Tu tem noção dessa riqueza? Tem Deus nascendo ali. É isso, gente. Tem Deus nascendo na favela. Tem Deus nascendo no bairro periférico. Tem Deus nascendo nos lugares atravessados pela violência. Tem Deus nascendo ali. Jairo, se você me permite. Ô, Jairo, pois não. Pois não. Sérgio, pode falar. Diga, Soraya, diga você. Não, eu queria que Jairo situasse a atual, porque a periferia tem também, apesar de ter os bolsões, né, cristãos, existem lugares em que o cristianismo, infelizmente, né, independente da religião, não consegue entrar, né? A gente imagina que existe lugares em que os pastores ou até mesmo sacerdotes ou missionários têm uma resistência, até mesmo por parte do povo, né? E aí entra outro tipo de... Até mesmo existe... A gente imagina que a periferia seja uma periferia cristã, mas muita coisa existe dentro da periferia que talvez a gente não tenha noção, inclusive a não fé, né? Essa descrença mesmo, não só nos poderes públicos, mas também a descrença em Deus. Eu acho, né? eu Porque acho existe também o questionamento, né? Eu acho que a gente consegue transcender esse lugar, Soraya. Eu acho que a gente consegue transcender esse lugar do próprio cristianismo enquanto religião, entendeu? Enquanto dogma. Quando eu penso no Deus que nasce ali, eu penso no Deus que nasce para além do dogma. Entende? Quando Oscar Pfister disse para Freud, não existe melhor cristão que você, ele sabia que Freud era ateu. Ele sabia que Freud se posicionava politicamente como ateu, ele sabia que Freud se posicionava com tudo isso. No entanto, na prática, na praxis, a praxis freudiana era uma praxis cristã, porque objetivava o bem maior. Então, mesmo que a linguagem, mesmo que, vamos dizer assim, que a Bíblia não esteja ali, mesmo que a linguagem não seja a linguagem cristã, Deus está ali, no sentido da praxis, no sentido do bem-estar, né? Vamos dizer assim, ainda antes dos missionários, os primeiros missionários chegarem aqui no Brasil, né, através dos colonizadores, os povos originários já tinham uma manifestação do divino nas suas vidas. E não é menos divino
Porque não tinha o nome Jesus, né? Por exemplo, quando você pega a história dos povos originários, né, os missionários identificavam o Tupã com Deus, identificavam nas narrativas mitêmicas dos povos originários, né, fazer isso que a gente falou aqui mais cedo, fazer esse cruzamento do cristianismo com a mitologia dos povos originários, né? Então, assim, Deus transcende a própria linguagem, Deus transcende o próprio dogma, porque eu sempre digo, né? A escritura não é a única revelação de Deus, aliás, nem a revelação por excelência. A revelação por excelência do Criador é a criatura. Essa é a revelação, né? Quando o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos que a natureza manifesta a grandeza de Deus, o que Paulo está dizendo é que antes da escrita, você já tem a natureza, você já tem a criatura, você tem a beleza, você tem a vida, você tem diversas coisas que, de uma certa forma, são testamentos. Testamentos, ou seja, testemunhos, são relatos vívidos daquilo que é o amor, daquilo que é Deus. Então transcende a própria dogmática, entende? A dogmática, se a gente pensar que a gente está preso à escriturística, a gente fica preso ao dogma. E a proposta do Evangelho de Jesus é transcender o dogma. Então Jesus diz assim: olha, eu vim para os judeus, mas a Ciro Fenícia aqui está com tanta fé que eu não tenho como negar isso para ela também. Entende? Não tem. Aí alguém pode falar, mas ela não é cristã, ela é Ciro Fenícia. Mas e aí? A fé transcende. Jesus viu a fé de uma Ciro-fenícia transcender o dogma. Isso que é a grandiosidade do evangelho. Ele viu a fé de uma Ciro-fenícia, ou seja, de alguém que a priori não estava dentro do contexto judaico, mas a fé dela transcendia. É essa transcendência que o evangelho implica. É o amor, a fé, é a esperança que não está retido no dogma. É por isso que eu falei para vocês que existe uma teologia na escrita de Ayrton Krenak. Quem é Ayrton Krenak? Ayrton Krenak é um ativista dos povos originários, né? Um antropólogo, ativista, indigenista, quer dizer, tem todo um trabalho que ele faz, mas quando eu leio Ayrton Krenak, eu não vejo filosofia, eu vejo ali uma teologia. Entende? Uma teologia, porque o que ele está conclamando aqui é que se dê o devido respeito à vida e que a árvore tem tanto direito de existir quanto o ser humano, que o rio tem tanto direito de existir naquele espaço que ele transita quanto qualquer humano. Então nenhum humano é mais importante do que um rio, do que um mar, do que uma árvore, do que uma onça, do que um animal. Nenhum humano. Então a teologia dos povos originários diz que a vida ela é importante onde ela se manifesta. Entende? Ela não antropocentriza o homem. No pensamento ocidental, o homem é o centro, o resto é periferia. No pensamento dos povos originários, a vida é o centro, independente de onde ela se manifestar. Então, tão importante quanto Jairo é aquele pé, sabe? É aquele pé amarelo que tem ali na rua, que tem tanto direito à vida quanto eu. Então isso não me dá, não é porque eu sou humano, que isso me dá o direito de pegar o meu machado e derrubar aquela árvore, porque, sei lá, tá atrapalhando a estética, porque eu quero passar uma calçada ali. Aí o Ayrton Krenak diz, por que você se coloca mais importante do que ele? Se o que flui nos dois é a vida. Entende? Então, eu tento hoje trazer essa centralidade da vida, porque Deus não se manifesta no humano, Deus se manifesta na vida. É aí que Deus se manifesta. Eu acho que o mais próximo disso na filosofia ocidental, quem mais próximo chegou disso, claro, depois de Jesus, mas quem mais próximo chegou disso foi o Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza quando traz o conceito, o Deus de Baruch de Spinoza. Né? Que mais próximo chegou a essa centralidade da vida. Fala, Sérgio. Eu ia dizer, pensando nisso, né? Quer dizer, diria bastante coisa, mas uma coisa só importante que eu queria comentar com você e com vocês é assim: me parece que
esse nascimento de Jesus, nessas condições, mostra, primeiro, a força da vida para além dos poderes estabelecidos, e uma outra coisa que talvez dê a nós, cristãos, é que sempre que a gente vê uma criança, a gente poderia estar diante do próprio Filho de Deus. Então, é como se agora, ao nascer cada criança, a gente dissesse, é o Cristo. E a gente tratasse todo mundo com essa dignidade. Estamos diante de alguém que é Cristo. Porque o que Jesus vai dizer posteriormente é exatamente isso. Olha, o Pai vos ama como eu vos amo. Né? Então, é como se o nosso olhar, por mais terrível que seja as condições, por conta do nosso olhar, da nossa própria consciência social, seja lá o que for, a cada nascimento de criança, a gente deveria se perguntar, será que não estamos diante do Filho de Deus? Ou seja, a sacralidade de toda a vida e de todo o nascimento. Né? Olha, você está vendo uma criança na manjedoura, e você pode dizer, tá aí porque os pais são irresponsáveis, tá aí porque os pais não tiveram... Como que essa menina foi ficar grávida? Como que esse cara me pega e não tem nenhuma casa para morar em casa? Você pode estar diante de Deus, né? Então você pode estar diante do próprio Deus. E se a gente pensar assim, me parece que a gente vai tratar com mais dignidade e com a dignidade devida a todo ser humano e todo novo nascimento. Eu acho que me parece que a uma das possíveis mensagens disso que você está dizendo hoje me leva para isso, que é isso, olha, estamos diante de criança. Que criança? Da manjedoura. Que estamos diante do próprio Deus. E aí, como se toda a vida e toda criança que nascesse a partir dessa consciência, a gente dissesse, estamos diante do próprio Deus. É um Christos, né? A palavra Cristo é exatamente isso, é um Christos, é alguém que traz ali com ele a salvação. Isso é tão bacana, o Sérgio, que você traz isso, né? Eu já falei para vocês aqui que eu sou um admirador de filme de sci-fi, né? Ficção científica. Alguns filmes de ficção científica colocam, inclusive, essa temática da natividade como algo assim como de uma narrativa de um milagre. Né? Eu estou vendo agora mesmo uma série pela Netflix, eu estava assistindo uma série pela Netflix, que é de mangá, eu gosto de mangá também, principalmente mangá e sci-fi, que fala exatamente disso, que todo é um planeta que está, né, passando por um processo de extermínio, né, por conta dos extraterrestres daquele planeta ali, os nativos daquele planeta ali que acordam, mas tem uma jovem ali que precisa ser protegida de toda maneira porque ela está grávida. E todo como fala, ela está grávida. Essa fala, ela está grávida, faz com que o planeta inteiro se mobilize para salvar ela. Entende? Em outros filmes, né? Tem um filme também, uma série recente na Netflix que mostra o planeta inteiro parou, né? As mulheres nenhuma mais engravida, de repente uma consegue ficar grávida. Então todo mundo quer essa mulher, todo mundo quer essa mulher para salvar, outros querem matar, outros querem saber como ela conseguiu ficar grávida. Então essa coisa da vida é um milagre, é Cristo mesmo. É como eu disse, Deus está nascendo na favela nesse momento. Onde surge a vida, ali é Deus, gente. Ali é o Cristo, ali é o Evangelho, ali é as boas novas, ali é a esperança, sabe? Ali está nascendo alguma coisa que promete a renovação da vida, sabe? A vida continua. É isso, a vida continua. Né? Eu me lembro quando minha filha nasceu, que eu peguei aquela coisinha, eu falo sempre isso, né? Eu casei, tá? Tudo bem, o casamento foi uma festa, foi bonito. Mas a ficha só caiu quando a minha filha nasceu, quando a minha filha falou, tô grávida. Era maravilha, tô grávida. Agora, quando eu peguei minha filha, que eu fui no hospital, que eu peguei e olhei, e eu falei, meu Deus, que eu peguei aquela coisinha pequenininha, e a ficha caiu de que para ela viver dependia de mim. Eu fiquei ali naquele misto de alegria e de desespero simultaneamente. Eu falei, Senhor, eu mal dava, até hoje, eu mal dava conta de mim. E agora eu vou ter que cuidar, sabe, de alguém. Eu acho que esse é o desespero
pelo menos os pais que a ficha cai, eu acho que esse é o desespero de José. Por isso o texto de Lucas diz que José quis fugir, quis ir embora. Né? Essa coisa do fugir de ir embora, eu acho que é o que atravessa, a maioria de nós, eu vou dizer todos os homens, mas acho que é o que atravessa quase todos quando se enxerga nesse lugar. Eu sou pai, e agora? Fico, fujo, o que eu faço? Vou embora, né? Vou dar uma de José. Quer dizer, essa coisa que implica em você, filho, agora é contigo, é responsabilidade, não tem jeito. Essa tomada, né? Eu me lembro que meu analista disse assim: o homem, depois que se torna pai, ele não é mais o mesmo, ou pro bem ou pro mal. E é verdade, alguns fogem para a vida. Tem que ter justiça para poder pegar o cara, implicar em pensão, numa série de coisas. E outros tomam uma virada de responsabilidade e assumem aquilo. E eu confesso para vocês, hoje eu tenho uma filha de 25, a outra está com 20, a minha está com 19. E eu fico olhando para os meus filhos, né? Eu olho para eles já graúdos e tal, eu fico olhando e falo, cara, nem eu sei como é que eu consegui chegar até aqui. Sabe? Do orgulho de ter eles e ao mesmo tempo falar assim, cara, como é que eu consegui chegar até aqui com esses moleques, né? Como é que eu consegui, sabe? E continuar caminhando, né? O Freud diz que na proposta do pai está o filho, na proposta do filho está o pai. Eu me encontrei na minha paternidade, inclusive com condições minhas como filho. Eu compreendi o meu pai quando eu me tornei pai. Aí eu compreendi, consegui ressignificar muita coisa que até então eu não conseguia ressignificar nem em terapia. Mas essa paternidade ressignificou, né, o meu lugar de filho. Olha que coisa interessante. A minha paternidade me ressignificou nesse lugar de filho. Então, eu penso mesmo nisso, Sérgio, que a cada criança que nasce é ali a natividade, é Natal, entende? É Deus nascendo, é Deus se fazendo presente. É ali. A cada criança que surge, a esperança, né? Agora, a gente não pode romantizar, né, esse espaço, sabe? É esse Deus que nasce nesse lugar periférico, nesse atravessamento de dor, nessa mulher abandonada por esse homem que foi embora. Olha a condição, sabe? Olha o lugar onde a esperança brota. Às vezes, lugares muito escuros, muito tenebrosos, sabe? Muito escuro, muito tenebrosos. São os lugares que às vezes a esperança brota. Então, assim, a gente vai parar por aqui, mas quando a gente voltar na semana que vem, eu quero falar um pouquinho dos pastores, porque não é só a periferia, também são as pessoas que estão ali, né? Os anjos, ao mesmo tempo que Jesus nasce, os anjos se manifestam aos pastores de Belém. Por que os pastores, né? Que figuras são essas? Qual é a importância dessas pessoas para o reino de Deus? A gente vai falar disso no nosso próximo encontro. Obrigado pela presença de vocês, queridos. Beijos. Obrigado, Jair. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.